Sabe aquela frase famosa do Sermão da Montanha? Uma que, olha, muita gente conhece de cor, mas que pouca gente para pensar no que ela realmente quer dizer. À primeira vista, parece até estranho, né? Quase como um elogio à fraqueza. Mas e se o verdadeiro significado for o completo oposto? É isso que a gente vai desvendar agora. É essa aqui. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A frase lá de Mateus capítulo 5, versículo 3, soa como um paradoxo, não é mesmo? Poxa, como é que a pobreza, seja ela qual for, pode ser algo bom, uma bem-aventurança? É essa expressão, pobres de espírito, que a gente vai mergulhar fundo para entender. E aí, claro, vem a grande pergunta: o que isso quer dizer, afinal? Ser pobre de espírito, será que é um elogio para quem tem pouco conhecimento, para quem é, digamos, ignorante? Ou será que tem algo muito mais profundo aí? Uma sabedoria escondida que a gente acaba perdendo se levar tudo ao pé da letra? Ok, então para começar, vamos tirar da frente o mal-entendido mais comum de todos. Porque tem uma interpretação bem literal dessa frase que, quando a gente olha com um pouquinho mais de atenção, ela simplesmente não para em pé. Essa interpretação mais superficial, mais comum, é de que ser pobre de espírito significa ser intelectualmente limitado. É aquela ideia de que a ignorância, a simplicidade de conhecimento seria uma virtude, algo a ser comemorado. Só que essa ideia, ela cai por terra com uma pergunta bem simples. Pensa bem, se a falta de inteligência fosse uma virtude, o que a gente diria do próprio Jesus, que é considerado o grande mestre da sabedoria? Fica uma contradição gigante, né? É óbvio que essa interpretação não fecha a conta, não faz sentido. Então, beleza. Se não é sobre intelecto, sobre o que é, então? Qual é a chave para decifrar isso? A resposta, gente, está numa qualidade muito, mas muito mais profunda: a humildade. É aqui que tudo se encaixa. Ser pobre de espírito, na verdade, é ter a humildade de olhar para dentro e admitir: olha, eu não sou perfeito, eu ainda tenho muito que melhorar, um longo caminho pela frente. Percebe? Não tem nada a ver com falta de conhecimento, tem a ver com a consciência da própria necessidade de crescer. E o mais interessante é que essa consciência não é algo que deixa a pessoa para baixo, que paralisa. Pelo contrário, é o combustível para a ação. Reconhecer as próprias falhas não é o fim da linha, é o ponto de partida. É justamente isso que dá aquele empurrão para sair da zona de conforto e buscar de verdade o progresso espiritual. Isso tudo nos coloca diante de uma escolha, sabe? Uma verdadeira encruzilhada no caminho espiritual. De um lado, o caminho da humildade. Do outro, o caminho do orgulho. E o contraste entre os dois é gritante. Pensa só, de um lado a gente tem o buscador humilde, aquele que sabe que tem falhas e por causa disso está sempre crescendo, sempre aprendendo. Do outro lado tem a pessoa espiritualmente acomodada, aquela que pensa: eu já sou bom o suficiente, e por isso fica parada no tempo. Fica muito claro que a vida espiritual é como a natureza, né? Precisa de movimento constante para não estagnar, para não morrer. Para a gente entender bem o perigo que é essa acomodação, essa complacência, vamos usar uma analogia bem simples, do nosso cotidiano mesmo, a nossa saúde física. Imagina só uma pessoa que tem certeza absoluta que tem uma saúde de ferro. Aquela pessoa que se acha o suprassumo da saúde. Essa pessoa vai se preocupar em ir ao médico, vai fazer um check-up? Claro que não. Para ela tá tudo perfeito, não tem nada para consertar. Pois é, a saúde espiritual funciona do mesmo jeitinho. Essa complacência, essa soberba espiritual é exatamente como essa falsa sensação de saúde perfeita. A pessoa que se acha sem defeitos, que se considera pronta, ela simplesmente para de cuidar da alma. E o resultado dessa negligência toda é bem sério. A pessoa vive numa ilusão de que já chegou lá, que já é boa o suficiente, e aí, como diz a citação, a morte o surpreenderá sem que tenha avançado um passo sequer. Ou seja, é a estagnação total. A pessoa simplesmente não sai do lugar. Ok, então como é que a gente sai da teoria e vai para a prática? O caminho do crescimento é justamente transformar essa consciência, essa humildade, em ação de verdade. O processo é como um ciclo que está sempre girando. Primeiro passo, uma autoavaliação sincera. Onde eu estou agora e onde eu gostaria de estar. Segundo passo, reconhecer com humildade essa distância, essa pobreza de virtudes, como o texto diz. E o terceiro, que é o mais crucial de todos, se esforçar de verdade para conquistar aquilo que ainda falta. É um ciclo de melhoria que nunca para. No final das contas, ser pobre de espírito não é um estado final, um destino. É, na verdade, o ponto de partida.
É a chave da humildade que abre a porta para todo e qualquer crescimento. Então, a pergunta que fica para a gente refletir é: em que pontos da nossa própria jornada ainda existe espaço para crescer?